Olá, meu nome é Ivan Maia e nesse vídeo eu quero falar com você sobre valorização e gratidão e como que elas são duas pontes sobre o abismo do mundo atual. Quando eu me refiro ao abismo, eu quero dizer o seguinte, é a quantidade de infelicidade, fracasso, frustração, tristeza e também depressão, doenças da mente que inundam esse mundo. Você já deve ter notado quantas pessoas hoje em dia sofrem disso e como é difícil encontrar alguém feliz. Antes de eu prosseguir nesse assunto, eu quero te pedir duas coisas. Primeiro, deixa o teu like aí para mim já, para não ter perigo de você esquecer depois. Se chegar no final e você não gostar do vídeo, você retira o seu like. O seu like ajuda o canal a crescer e faz com que o vídeo chegue mais longe também. Se esses conteúdos que eu posto aqui têm ajudado você de alguma forma, eu te peço o seguinte, se inscreve aí agora no meu canal se você ainda não é inscrito. O relatório do YouTube me mostra que o dobro de pessoas que assistem não estão inscritas. Talvez seja o seu caso. Se inscreve aí agora, clica na sinetinha, porque todos os dias quase eu tenho vídeo sobre isso e eu preparei um roteiro para 2019 agora fantástico que vai te ajudar bastante. Então não perca tempo, se inscreve agora e clica na sinetinha. Ok, quais são as duas pontes sobre o abismo? Valorização e gratidão. Para isso eu quero compartilhar uma pequena história com você. Um amigo de Olavo Bilac chegou para ele um dia e disse: Senhor Bilac, estou precisando vender o meu sítio que o senhor conhece tão bem. O senhor poderia redigir um anúncio para eu colocar no jornal? Olavo Bilac apanhou o papel e escreveu assim: Vende-se encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. A propriedade é cortada por cristalinas e marejantes águas de um lindo ribeirão. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila nas tardes na varanda. Meses depois, Olavo Bilac topa com o homem e pergunta-lhe: E aí, meu amigo, você vendeu o seu sítio? E o homem responde: Nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio é que percebi a maravilha que eu tinha. Você já viu como as pessoas são assim? Às vezes, elas não descobrem as coisas boas que têm com elas e vão longe atrás de miragem, de falsos tesouros. Valorize aquilo que você tem. Seja grato por aquilo que você tem, especialmente as pessoas, os momentos e as lembranças. Olha, se tem uma doença maior do que depressão, maior do que tristeza, maior do que fracasso nesse mundo, essa doença chama-se ingratidão. A ingratidão, ela é a mãe de toda a infelicidade do mundo, porque ela é filha dileta da ignorância. A ignorância gerou essa filha, e essa filha, de tanto conviver, ela traz desgraças para a vida de alguém. Se tem uma coisa que as pessoas fazem o tempo inteiro, a maioria das pessoas, a grande boiada humana, os parvos e patetas desse mundo, eles reclamam o tempo todo. Reclama da segunda-feira, que é o pior dia da semana. Mas se a segunda for feriado, não, aí a terça é o pior dia da semana. Na realidade, eles não gostam de trabalhar, é completamente diferente. Reclamam do calor. Quando está calor, que calor maldito, eu não aguento mais esse calor. Quando está frio, que frio desgraçado. Quando está chovendo, essa maldita chuva parece que nunca vai parar, estou ficando verde, embolorado. Estou falando para vocês o que eu ouço todos os dias. Reclama da esposa, passa 45 minutos reclamando da esposa. Agora adivinha quem escolheu a esposa para casar? Adivinha quem foi? Eu não fui, foi ele mesmo. Reclama do marido, o tempo inteiro reclamando do marido. Mas não foi você que escolheu. Ah, Ivan, mas ele não era assim, agora ele é assim. Bom, então dê um jeito, resolva. Ah, mas eu não tenho como resolver. Então cala a boca e para de reclamar. Porque reclamando não vai adiantar. Os árabes têm um provérbio que diz assim: não se pode espantar uma mosca apenas ficando irritado com ela. Então aprenda. Pare de reclamar. A reclamação não vai produzir nada na sua vida. Lamúria. Reclama do horário que tem que levantar. Reclama da comida. Olha, nos anos 80... Para ser mais exato para você, de 1982 a 1986, eu trabalhei na Goodyear do Brasil, em Americana. Eu era, como as pessoas chamam, né? Vou falar como as pessoas chamam, eu era peão de produção. Eu trabalhava na produção, lavando pneus, operando máquinas. Depois eu fui promovido a apontador de produção. Trabalhei 4 anos lá. Eu conheci um camarada que ele já estava lá há 12 anos quando eu entrei. Trabalhamos juntos 4 anos no mesmo setor. E depois que eu saí, eu o encontrei 15 anos depois, ele já estava aposentado. E numa conversa breve, eu disse: e aí, como é que você está? Ah, estou daquele mesmo jeito, vamos indo. E você está lá? E você se aposentou? Me aposentei, mas eu continuo lá ainda trabalhando, porque enquanto eles me mandarem embora, eu vou trabalhar. Eu disse: e aí, como é que está lá? A mesma porcaria de sempre. Você percebe? Quer dizer, já estava lá 12, trabalhou comigo mais 4, são 16.
15 anos depois ele tinha 31 anos de empresa, já estava aposentado e continuava lá. E diante da pergunta como é que estava, a mesma porcaria de sempre. O que tem de gente assim no mundo, você acredita? Reclama do trânsito, reclama da comida, reclama da casa, reclama dos filhos, que os filhos fazem muito barulho, que os filhos dão muito trabalho. Aí os filhos crescem e ele reclama que os filhos não ligam mais para ele. Você percebe? É ingratidão, é falta de valorização. Então você quer ter duas pontes sobre o abismo? Você quer se livrar desse abismo maldito que tem nesse mundo? Só tem duas pontes. E essas duas pontes são gratidão e valorização. Valorize o que você tem. Valorize quem você tem. Você que é dono de uma empresa, valorize os seus empregados. Pague-os direitinho. Trate-os com amor, com carinho. Mas eu trato com carinho. Eu já estou até vendo, né? Já consegue ouvir, porque eu lido muito com gente e já sei. Eu já sei que talvez até no comentário tem aquele que fala: mas se eu tratar meus empregados bem, eles vão aproveitar de mim. Olha, tire isso da sua cabeça, meu Deus, que pensamento é esse, meu Deus do céu? Trate as pessoas bem. Se por acaso elas te decepcionarem ou te roubarem, demita. Qual que é o problema? A lei te dá os dois lados. Trate as pessoas com respeito. Você que é empregado, trate bem os seus colegas de trabalho, respeite a empresa que você trabalha, agradeça por ter um emprego. Claro, aqui então nem preciso dizer, né? Já estou ouvindo a boiada, já consigo ouvir o mugido da boiada daqui. Meu patrão é capitalismo maldito. Por que você não vai para Venezuela, então? Se você não gosta de capitalista, vai lá para Venezuela. Você aproveita, pega o Jean Willis, pega toda essa raça que vive defendendo isso e vai lá para Venezuela. Ou então você vai lá para aquele ditador que está sempre vestido de preto, lá da Coreia, vai para lá, vive lá. Se você acha que é melhor, o que você está fazendo aqui? Para de ser mal agradecido, para de ser mal agradecida, para de reclamar dos seus filhos, para de reclamar do seu emprego, para de reclamar da sua casa, para de reclamar do seu carro. Comece a falar bem das coisas. E eu não estou falando de ser poliana, não, hein? De fazer de conta que está tudo bem. Estou dizendo de ser grato, de valorizar as coisas. Valorize sua esposa, valorize seus filhos, valorize seu marido, valorize seus pais. Agradeça pela roupa que você tem para vestir, pelo teto debaixo do qual você dorme, pela comida que você tem para comer. Você acha que você tem problemas? Você acha que você tem problemas? Eu vou te convidar a andar 15 dias junto comigo ou ficar 15 dias do meu lado e ler os textos que chegam para mim. Aí você vai ver o que é ter problema. Você nem sabe o que é um problema. Você reclama de barriga cheia. Pare de reclamar. Passe a ser grato, passe a valorizar tudo que você tem e todos que você tem. Porque vai chegar um momento da sua vida que não importa mais o que você tem, nem quanto você tem. O que importa é quem você tem, como você viveu a sua vida. Talvez não seja tarde ainda para você, porque há uma diferença entre tarde e tarde demais. Que tipo de pessoa você é? Lamuriento? Reclamador? Queixoso? Daquele tipo de pessoa que onde você vai tem aquela nuvem preta em cima da sua cabeça? Você é aquele tipo de pessoa que as pessoas falam de viagem, você fala de acidente, elas falam de praia, você fala de chuva, elas falam de feriado, você fala de árvore caindo em cima da casa dos outros? Meus pêsames, você já morreu e não sabe. E as pessoas te odeiam, não te suportam, e elas não dizem isso para você. Elas falam de você, elas não falam para você, mas elas não te suportam. Você é insuportável. Você deveria, no mínimo, pegar um foguete e desaparecer do planeta Terra. Agora, você pode também mudar. Perceber, olhar para si mesmo e pergunte para 5 pessoas que vivem próximas de você. Pergunte: eu sou insuportável? Agora prepare-se para ouvir a resposta. Toma um calmante antes para você poder lidar com isso daí. Agora, que tipo de pessoa é você que está me assistindo? Aquela pessoa que valoriza o que tem, que valoriza as pessoas, que agradece por tudo, que luta por mais, mas é grato pelo que tem, ora antes de comer, ora antes de dormir, agradece pelos filhos que tem, agradece por ter um emprego, por ter um teto debaixo do qual você dorme? Que tipo de pessoa é você? Se você é assim, meus parabéns. Você faz parte de uma pequena parte da população e o mais importante, você não está no meio da grande boiada de parvos e patetas que existem nesse mundo e nesse país. E eu quero te dar os parabéns. Você pode não ter gostado de alguma coisa que você ouviu ou de várias coisas aqui. E eu preciso lhe dizer, se você não gostou de alguma coisa que você ouviu aqui e ela te deixou com raiva, isso corre por sua conta e não por minha. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Sabe por quê? Porque quando você não gosta de alguma coisa é porque aquilo é verdade. Você não acredita em mim? Então pergunte para algumas pessoas próximas de você, você vai se surpreender. Quando você fica com raiva de alguma coisa, é porque aquilo é verdade, é porque a carapuça vestiu certinho. E tomara que isso tenha acontecido, porque aí a raiva talvez ajude você a mudar. Como eu disse, há uma grande diferença entre tarde
e tarde demais. Talvez não seja tarde ainda para você, não é verdade? E aí você vai descobrir que essas duas pontes podem trazer muitas coisas para a sua vida. Você conhece pessoas assim, desagradáveis, lamurentas? Compartilhe esse vídeo com elas. Não gostou? Reclama aí, põe o teu dislike também. Você pode deixar o teu like ou o teu dislike. Pelo menos você faz alguma coisa, não há problema nenhum. A sua opinião, ela sempre será respeitada, desde que você não ponha xingamentos e palavrões nos comentários. Senão eu removo imediatamente, sem nenhum peso na consciência. Porque gente sem educação não é para ter lugar em vídeos de ajuda, que buscam ajudar pessoas. Você tem direito a ter sua opinião, mas você não tem direito de ser mal educado com ninguém. Porque o respeito, ele também é uma ponte que leva a gente para vários lugares. Eu respeito as opiniões diferentes e sempre respeitarei. O que eu não respeito é xingamento e palavrão. Eu acho de uma baixeza muito grande. E note você que acompanha os canais construtivos do YouTube, note que as pessoas que xingam, elas sempre têm nicknames. Nunca elas põem o nome delas mesmo. Nem isso a pessoa não tem coragem de fazer, de mostrar a cara. Mas eu sei que a maioria de vocês que me acompanham aqui, que acompanham o nosso trabalho no canal, vocês gostam desse conteúdo e vocês sabem que a gente faz isso com todo o amor do mundo. Cada um tem um jeito de trabalhar, um tem uma cara um pouco mais séria, outro tem uma cara um pouco mais risonha, mas conforme o assunto também é que a gente vai colocando e falando num tom diferenciado, né? Meu nome é Ivan Maia. Minha missão de vida é ajudar pessoas a serem mais felizes, acordá-las para que elas observem bem as 7 áreas de sua vida, aumentando os níveis de gratidão e de valorização daquilo que elas têm e daquele que elas têm, de quem elas são e de como elas são. Essas duas pontes são poderosíssimas. Deixa o teu like aí para mim, mais uma vez eu vou pedir, se você gostou, não saia sem fazer isso. E lembra o que eu te falei no começo, se você não é inscrito ainda, se inscreve aí, clica na sinetinha, você vai sempre saber em primeira mão tudo de bom que vem por aqui e esse conteúdo vai te ajudar, como eu espero que já esteja ajudando. Eu desejo a você noites de luz, dias de paz, que você tenha muita felicidade, que Deus te abençoe, que a sua mente se expanda e que você promova mudanças esse ano para que seja o melhor ano da sua vida até aqui.